Olá, bem-vindo ao canal da Tia Pá. Eu sou a professora Paloma Albertini e aí eu tive uma ideia assim, ó. Por que que eu não produzo uma série de vídeos para dar uma ajudinha para os alunos de graduação que estão fazendo o famoso trabalho de conclusão de curso, o TCC, ou tem gente que chama de TFG, ou tem gente que chama de TG e assim vai. Ou está produzindo algum trabalho acadêmico. Então essa série aqui, ela vai ter 4 temas. E nesse vídeo aqui, eu vou estar tratando desse primeiro tema, que é a delimitação do tema do seu trabalho. Depois a gente fala sobre a escrita científica, a diferença entre citação direta e indireta e como você tem que fazer isso, e depois como fazer as referências. Na parte 1 já é relacionado ao seu texto, na hora que você está escrevendo, e a parte 2 é como você faz as referências lá no final do seu trabalho. Cada uma dessas partes está aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, então vamos começar o tema desse nosso vídeo. A escolha do tema do seu trabalho. Primeiro, você tem que escolher um assunto que desperte o seu interesse. Afinal de contas, você vai gastar uma boa parte do seu tempo escrevendo sobre esse tema. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, você tem que gostar desse tema. Não pode ser, é porque tá na moda, é porque eu vim em tal lugar, mas é um tema que não te atrai, foge. Fica com alguma coisa que te interessa. Beleza, você escolheu o seu tema, próxima pergunta que você vai fazer. Existe conteúdo relacionado a esse tema? Porque às vezes você encontra algum assunto, você gosta desse assunto, mas você vai ver, não tem conteúdo produzido em relação a esse assunto. Então, onde que você tem que procurar? O que vale para ser fonte de pesquisa para você? Livros, obviamente, monografias, que são os trabalhos de conclusão de curso, dissertações, que são os trabalhos produzidos em mestrados, as teses, que são os trabalhos produzidos em doutorado, depois os artigos, que pode ser em revistas, jornais, em sites, isso aí pode estar então físico, impresso, ou pode estar em um website, manuais técnicos, tem mais às vezes pode tirar de sites pessoais, aí você tem que ver se essa pessoa é confiável. Por quê? Olha só, no caso do livro, por exemplo, o livro ele passa pela mediação editorial, que é que a editora aprovou. A editora viu que é um assunto relevante, viu que tem fundamento científico e então investiu na publicação. Então nisso você pode até fugir um pouquinho daqueles livros que são produções independentes, porque por mais que às vezes o mercado das editoras seja um mercado assim que é muito fechado, mas o autor tem que tentar entrar nesse mercado, porque se ele fez uma produção independente, às vezes você tem que estar um pouquinho mais atento para ver se o que a pessoa escreveu realmente tem um fundamento científico. E as monografias, as dissertações e as teses? Elas passaram pela revisão de pares, que são os futuros colegas que estão ali na banca. Então, a pessoa que está defendendo o trabalho dela diante da banca, aqueles são os seus futuros colegas. Então, são os seus pares. Eles estão aprovando o trabalho. Não é quando você pega uma monografia, uma dissertação e uma tese, não tem a folha de aprovação? Aquela banca que são os pares que revisaram e aprovaram aquele trabalho. Então, aquele trabalho ele pode ser usado como fonte na sua pesquisa para fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Os artigos e revistas também passaram por uma aprovação para poder ser publicado. Ninguém publica numa revista assim de qualquer jeito. Tem uma aprovação para poder ser publicado. Manuais técnicos são das empresas, e aí você tem que prestar atenção se eles não estão sendo tendenciosos com relação ao produto deles. Mas tenta fugir, por exemplo, de blog. Eu posso fazer um blog, ou eu posso fazer aqui um canal do YouTube e falar o que eu quiser. Posso fazer um blog e escrever o que eu quiser nesse blog. Então, toma cuidado. E outra, se você está pegando um conteúdo em um site qualquer e esse conteúdo não tem um autor embaixo, poxa, se eu estou escrevendo alguma coisa relevante, ou se eu estou publicando alguma coisa relevante, eu vou querer colocar meu nome.
Então, se você está pegando alguma coisa que não tem um autor, foge disso. Por quê? É sinal de que não tem um cunho científico. Se a pessoa não põe o nome dela, ela não quer assinar o trabalho que ela está produzindo, você não pode colocar uma fé de que isso aí realmente é uma fonte confiável para você colocar no seu trabalho. Então, presta atenção em relação a isso. Se você escolher um tema e você não tem fontes confiáveis em relação a esse tema, pode colocar o pé no freio e ver o que você vai fazer. Converse com o seu orientador para ver essa questão. E se eu estou fazendo uma descoberta científica, aí tudo bem, você não vai ter nada produzido anteriormente, mas aí converse com o seu orientador. Beleza, se escolher alguma coisa que tem seu interesse, agora você tem que delimitar o assunto que será tratado. Porque às vezes você vai falar sobre alguma coisa muito geral e aí você fica muito superficial no seu tema, sendo que era melhor você ter focado. Falo disso aí já, com um pouquinho mais de detalhe. E aí você escolheu o seu tema, começa a parte de pesquisa, leitura e as anotações. Então você vai pesquisar e vai começar a encontrar essas suas fontes aqui, ó. Começa a ler e já faz as suas anotações. Porque você fica assim, não, depois eu vou lembrar. Eu vou lembrar de onde que eu tirei isso. Mas deixa anotado, porque na hora do vamos ver, vai falhar a sua memória. A maioria das pessoas normais, eu tô falando, a maioria das pessoas são assim. Então, no geral, você precisa ter afetividade em relação ao tema, você tem que ter um alto grau de interesse pessoal. Por exemplo, o aluno de graduação tá lá no final do curso. Ele sabe mais ou menos o que ele quer fazer a hora que ele se formar, qual que é a carreira que ele quer seguir. E aí ele quer fazer o trabalho de conclusão de curso dele com relação a essa área que ele quer atuar, porque aí ele já está estudando para começar a atuar. Então aí ele tem um interesse pessoal nisso. Também você tem que ver a questão do tempo disponível para a realização do trabalho. Aí você resolve fazer uma pesquisa que envolve seres humanos ou envolve animais, por exemplo. Você precisa ter muito tempo, você tem que escolher isso bem antes. Por quê? Você tem que fazer um projeto, tem que submeter isso à comissão de ética e pesquisa da sua instituição de ensino e aí depois tem que ter aprovação. Então, tem essa questão de tempo. Meus alunos, eu tenho um aluno de graduação que quer fazer uma pesquisa com concreto. O mínimo que eu tenho que ter é 28 dias para o concreto poder curar. Depois eu fazer os ensaios que precisa. Aí falta 15 dias para entregar o trabalho, a pessoa vem procurar para falar sobre isso. Não vai dar, então tem essa questão de tempo. E você também tem que ver os limites das capacidades suas, como pesquisador, em relação ao tema pretendido. Você tem acesso a publicações? Às vezes você quer ter acesso a um tipo de publicação que é pago, é um site que é pago, é um repositório de informações que é pago, e a sua instituição não paga isso, você não tem acesso a isso, então não adianta. Às vezes, eu quero pegar uma pesquisa que foi o pessoal lá da Rússia que fez. Você tem acesso a essa pesquisa? Não tenho limite com relação a isso. Então não dá para você trabalhar com esse tema. Então, vamos tentar esclarecer um pouquinho assim, um exemplo. Você tem que escolher o seu tema do seu trabalho de graduação. Você vai perguntar para o seu coração. Coração, o que te move? O que te apaixona? O que te inspira? Se você me fizer essa pergunta, eu vou falar assim, nossa, é concreto. Nossa, eu amo concreto, posso falar de concreto o dia inteiro e vou parar por aí, senão eu começo a falar de concreto. Eu amo concreto. Só que aí, eu falei, eu vou fazer um TCC sobre concreto. Lembra que eu falei para você delimitar o seu tema? Não adianta você ficar geral. Vou falar o que sobre concreto? Os componentes? Cimento, os agregados, água, aditivos, as adições? O que eu vou falar? Eu vou falar das etapas de fabricação. Nas etapas de fabricação eu tenho a caracterização dos componentes, eu tenho dosagem, eu tenho a mistura, eu tenho o transporte, eu tenho o lançamento, eu tenho o adensamento, eu tenho a cura. Vou falar disso? Ou vou falar do controle de qualidade? Que começa na fabricação e termina depois? Ou eu vou falar dos tipos de concreto? Porque tem o concreto convencional, tem o autoadensável, tem o de alto desempenho, tem o concreto com agregados reciclados, eu tenho o concreto projetado, tem concreto colorido, tem o concreto compactado a rolo. Nossa, tem concreto de tudo quanto é jeito. Airado, um monte.
Então, vou falar só sobre concreto? Do que você vai falar sobre concreto? Os tipos? Ou você vai falar dos problemas em relação ao concreto? Fissuras, o que influencia na durabilidade, ou falar de reações deletérias no concreto? Qual é o momento que está sendo analisado desse concreto? É na hora que ele está sendo produzido ou depois que ele foi produzido? Ou é 50 anos depois? Como que você está relatando esses problemas? Ou você vai falar do concreto de um lugar específico, uma certa obra ali. Eles fizeram um concreto de alto desempenho com relação à água-cimento 0,20, aí teve que compactar isso com pressão, porque senão essa relação água-cimento é muito baixa. É um estudo de um caso, de uma obra que você vai colocar. Então, tá vendo que não adianta falar assim, eu vou fazer um TCC sobre concreto, professora. Mas o que você vai falar sobre concreto? Isso aqui é só um exemplo sobre vários assuntos relacionados ao concreto. Então, o que você vai falar? Então, entende o que seria delimitar o tema? Seria eu escolher, dentro de um desses itens aqui que eu listei, ainda tem vários subitens. Então, para você escolher um tema que vai ficar legal para você fazer um trabalho, você tem que ter essa delimitação do tema. Belezeira? Então, depois que você escolheu o seu tema, você vai ver, tem conteúdo relacionado? Aí é o que eu falei agora há pouco, no que vale, as fontes que são confiáveis. Então, o conteúdo é relacionado? Ele é confiável? Aí sim, você vai partir para a pesquisa. A pesquisa ela pode ser bibliográfica, que é aquela que você faz uma revisão da literatura que já tem disponível. Você tem uma pesquisa descritiva, você está descrevendo como um fenômeno, como algo relacionado lá ao seu tema acontece. E você tem a pesquisa experimental. E essa normalmente toma mais tempo, porque você primeiro fez uma pesquisa bibliográfica antes disso, você montou o seu experimento e depois você vai partir para a pesquisa experimental. Então, quando eu falei lá atrás aquele item sobre tempo disponível, isso aí vai influenciar também. Eu quero fazer um experimento em relação ao concreto. Você tem que ter um pouquinho mais de tempo. Porque às vezes você fez o primeiro experimento, você viu assim que o resultado não foi nada daquilo que você esperava, e também isso aí abre caminhos para outras situações. E assim vai. Então, você escolheu o seu tema, mãos à obra. O próximo vídeo fala sobre a escrita científica. Obrigada, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, dá um like, colabora aí. E é isso aí. Beijo da Tia Pá.